Senador, Oi, senador Marcos. Marcos Felipe. Marcos Felipe? Tudo bem, Marcos? Boa tarde, senador. Tudo jóia? Bacana. O Marcos é lá do Tribunal de Contas? Isso, do Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ótimo. Bacana. Estamos aqui à disposição. Muito trabalho em razão desse período de pandemia, mas É, alguns resultados a gente já tem alcançado. muito bom. Nós vamos ter que compartilhar alguns dados, né, para facilitar o trabalho, né? Que, Perfeito. que o TJ, vários estão também constituindo comissões, já tem comissões em andamento, alguns aí, né? Sim. Então, a gente vai. No âmbito do próprio Tribunal de Contas, senador, inicialmente nós formulamos uma representação para o plenário para que destacasse alguns servidores e membros para que compusesse uma comissão que ficasse explicitamente no acompanhamento das despesas relacionadas à Covid. Certo. Isso no início de março. Na época, o tribunal entendeu ainda que não era o caso, mas essa mesma solicitação nós reiteraremos na sessão plenária agora de quarta-feira. Certo. Ok, eu acho que eu não incluí aí o representante do TJ, que também pediu para participar. Eu acho que eu não coloquei ele ainda, deixa eu ver aqui. André. Eu vou incluir o André, que é o representante do TJ. Eu não tinha incluído ele no grupo ainda, mas vou colocar ele aqui. Ok. Uhum. Oi, Senador, conseguiu entrar? Tudo bem? Conseguiu boa entrar? tarde, senador. Tudo bem, André? Vamos apostar aqui para comparecer aí Tá, já na vamos reunião. começar já, então pode entrar aí, tá? Tá bom, Um tá abraço, certo. tchau. Um abraço, tchau. Bem, não tinha colocado o André aí do Tribunal de Justiça, mas está entrando aí já. Ô, Paula, eu acho que a gente pode daqui a pouco começar, é porque houve um certo. Uma, Eu estou à disposição, senador. pois é, houve uma certa confusão, teve alguns. Porque no convite foi 14 horas e na proposta inicial era 14h30, então teve um pouquinho aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode entrar já, começar. Não é? Essa reunião é uma reunião de instalação, não é? A gente pode começar e tem muita coisa para discutir, né? Para a gente resolver essa questão do plano de trabalho, né? Então eu só quero dizer o seguinte: nós convidamos a bancada federal, senadores e deputados federais, convidamos também os deputados distritais e convidamos aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o TJ, né, e a OAB também. O Délio deve estar achando que é 14h30, da OAB, e o presidente agora do Sindicato dos Médicos e o Sindicato dos Enfermeiros. Né? Então a proposta, né, eu vou daqui a pouco já passar
para a deputada Paula, por que nós resolvemos abrir essa comissão. Eu sou titular da comissão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional fez um decreto e criou uma comissão representativa do Congresso, exatamente para acompanhar a execução orçamentária financeira, as medidas relacionadas com o coronavírus. E a gente tem feito, né, já há algum tempo, já está funcionando há mais de mês, e nós temos trabalhado muito, mas de uma forma muito eficiente, né? O senador Confúcio é o presidente e o Francisco Júnior, que é de Goiás, o deputado federal, é o relator. Então, nós já fizemos diversas reuniões com vários membros, né? Porque tem alguns que são obrigados a estarem mensalmente, que é o caso do ministro Paulo Guedes, né? A gente já falou também com o ministro da Saúde, também Caixa Econômica, Banco Central, tudo isso nós já fizemos reuniões com todos eles. E alguns estados estão criando, o primeiro que criou foi Tocantins, né? E tem outros estados criando, como nós aqui hoje. O objetivo também é focar no estado. Como os deputados e senadores já têm essa obrigação também de acompanhar, não é, e fiscalizar os recursos federais, eu achei então interessante, falei com a Paula, porque a Paula também é da comissão da Câmara. Existe uma comissão de acompanhamento do Covid na Câmara Federal e existe a comissão do Congresso Nacional, do qual eu sou membro titular. Então, como ele está fazendo esse trabalho na Câmara, eu tomei a liberdade de colocar a Paula como relatora, já que ela tem acompanhado na Câmara também e também está participando ela participou praticamente de todas as reuniões também do Congresso Nacional. Então, para a gente poder trabalhar melhor e compartilhar melhor as informações e também acompanhar o que está acontecendo no Distrito Federal, a gente então resolveu criar essa comissão especial, que eu acho que vai ser de suma importância, porque o que eu vejo, eu tenho conversado muito com todos os segmentos e a gente percebe assim, muita gente perdida, muitas informações nas redes sociais distorcidas, e a gente pode concentrar realmente um acompanhamento melhor através dessa comissão especial, não é? Então, eu tomei a liberdade de convidar a deputada Paula Belmonte para ser a relatora, não é? A proposta é que a comissão vá até o final da pandemia, que a gente possa não só gerar um relatório lá no final, mas também alguns relatórios parciais. Mas ontem mesmo eu tive uma reunião com os médicos aqui do Distrito Federal. Foram quase 30 médicos, alguns diretores de hospitais, e há realmente uma preocupação muito grande com o momento atual, né? Praticamente a gente não tem mais disponibilidade de leito, né? Eu vi aqui as projeções, nós estamos ainda ascendente, né? Então isso torna mais grave ainda, já que nós temos dificuldade já, e temos informações que não, então a gente fica meio confuso, e essa comissão vai poder, de fato, nivelar as informações. Então, aquilo que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, não é, a própria Câmara Legislativa e a Câmara Federal, a gente juntar todas essas informações para poder realmente passar para a população o que está acontecendo. Essa reunião ela está sendo transmitida por YouTube e Facebook, né? Lógico, nas redes sociais também, todas. Então, é importante as pessoas saberem, não é, que nós criamos com o foco do cidadão. O cidadão precisa de ter informações e ter uma confiança maior nessas informações, né? Nunca se passou tanto recurso do governo federal para os estados e municípios. Então, né, quem está aqui no Congresso sabe disso. Foi muito recurso que foram repassados, bilhões, né? Eu acho que contando o Fundo Constitucional, inclusive, que não deixa de estar sendo aplicado também na área de saúde, né? A gente já passou esse ano aí quase 2 bilhões de reais, né? Que é muita grana. Então, nada mais justo que acompanhar. Só para ficar claro que foram convidados todos os distritais, todos os federais, todos os senadores. Então, aqueles que têm interesse vão acompanhar. Lógico que hoje é só instalação,
mas a Paula, que é a relatora, vai já apresentar um plano de trabalho para que a gente possa sugerir, alterar, né, e definir datas. Então eu vou passar como é que está funcionando a nível do Congresso Nacional e que a gente quer replicar um pouco isso, né? No Congresso Nacional, cada semana, toda semana tem reunião, como nós vamos fazer também toda segunda-feira. Nós temos que definir, viu, Paulo, se vai ser 14 ou 14h30. Essa é a primeira decisão que nós temos que tomar. O procedimento lá, a gente tem convidado, não é, o ministro ou representante dos bancos, etc. Normalmente eles têm 20 minutos para fazer a sua apresentação. Depois a relatora normalmente tem 10 minutos para fazer os seus questionamentos. Ele responde a relatora com mais 5 a 8 minutos. E depois cada um de nós, participantes, a gente tem 3 minutos. E aí, de 3 em 3, de bloco de 3, o convidado vai respondendo, né? Então, esse é o procedimento que nós estamos fazendo no Congresso Nacional, que eu acho que pode ser aplicado aqui também, lembrando que a proposta nossa é de funcionar por 1 hora, estendendo no máximo mais meia hora. Então, a duração da nossa reunião é de 1 hora e 30 minutos, né, no máximo, porque todo mundo tem que votar também, os deputados. Então, a gente quer ou começar às 14 até às 15, com mais 30 minutos de prorrogação, ou começamos 14h30 até 15h30, com mais 30 minutos até 16 para encerrar a reunião. Então, isso é o que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu vou passar, então, para a Paula, agradecendo já a presença de cada um. Eu estou vendo aí a deputada Érica também. Quem está ali? A secretária. Quem é a secretária que entrou? Está escrito aqui secretária adjunta. Eu não sei quem é, mas já já a gente descobre, né? Está aqui também, entrou agora conosco também o Marcos Duarte, que é o procurador também de contas, né? Então, quem entrou agora, viu, Érica? Está aí os representantes do Ministério Público, né? E também do Tribunal de Contas, né? Então, eu vou passar para a Paula. Paula, a palavra está contigo para você fazer as suas propostas e considerações. Boa tarde a todos, muito grata, senador. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui representando a sociedade brasileira e brasiliense. Para mim, é uma grande oportunidade que essa comissão ela aconteça de uma forma com bastante harmonia, com bastante participação de todos os poderes e principalmente a transparência ao cidadão comum. Essa comissão ela tem a intenção, e como o senhor bem disse, a comissão do Senado Federal ela foi instalada há 1 mês e pouco, mas a comissão da qual eu faço parte, ela já tem 5 meses de instalação. Nós já estamos ali fazendo um trabalho muito interessante e muito eficiente. Vários projetos de lei já foram aprovados mediante essa comissão no Congresso Nacional, inclusive sancionados, e a comissão mista no Congresso Nacional, ela veio para colaborar exatamente com esse grande volume financeiro que está havendo em os municípios. Isso é algo que a nossa bancada, nas reuniões de bancada, já havia pedido, porque nós fizemos um redirecionamento ao dinheiro do contribuinte, que é um dinheiro que a bancada tem como auxiliar ao cidadão comum a devolver para ele, e foi pedido para que a gente pudesse redirecionar para a Secretaria de Saúde, e tanto eu quanto todos, a senadora Leila, o senador Exalcide, já tínhamos conversado a respeito de nós estarmos fazendo uma comissão para acompanhar isso. E quando a gente fala acompanhar, é importante dizer que nós estamos aqui querendo acompanhar no sentido de construir realmente mais dignidade e dar oportunidade para as pessoas, para todos os cidadãos que estão aqui, a ter uma maior transparência no dinheiro que é dele. E é nessa intenção que a gente está aqui querendo construir com todo o Poder Executivo. Aqui nós estamos aqui representando o Poder Legislativo, sociedade civil e o Poder Judiciário. Então, eu quero, assim, inicialmente agradecer a presença de todos. Com certeza, teremos mais pessoas entrando, porque houve realmente essa questão do horário, que está sujeito realmente dar uma confusão, mas sabemos que tem muitas pessoas que estão querendo auxiliar aqui, temos presença de
representantes aqui dos senadores e deputados. Eu ia apresentar um plano de trabalho muito simples, porque o senador trouxe essa proposta semana passada, foi algo que nós estamos aqui, não foi nada muito elaborado. Então, assim, esse plano de trabalho, senador, eu estava até querendo pedir para o senhor, para que a gente pudesse ter, assim, a oportunidade de estar apresentando durante a semana, até enviar ele via mensagem aqui no grupo que está sendo instalado, para que as pessoas tomem conhecimento, porque como nós estávamos aqui nesse momento tão rápido de estar trazendo o plano de trabalho, e eu tive uma situação pessoal no final de semana, eu não consegui trabalhar muito no plano de trabalho, mas a nossa intenção é fazer uma reunião semanal e que essa reunião seja pré-estabelecida, 1 hora, 1 hora e meia no máximo, para que as pessoas possam se organizar e que a gente possa trazer exatamente o tema da saúde e também o tema relacionados a todos os temas que tem nesse momento do COVID. Nós temos aí, por exemplo, uma situação do qual é importante dizer saber quantos leitos nós temos na cidade disponível. É uma informação que as pessoas ainda não têm. Então, é importante que a gente possa ter, por exemplo, secretários da saúde aqui dando essa orientação para que todos possam ter essa informação adequada e que eles possam confiar nessa informação. Então, nada melhor do que o secretário da saúde. Nós temos aqui, como disse o senador, um volume de recursos imenso que foi dado, e tenho certeza que o GDF tem feito a melhor gestão possível. Mas é importante saber que nós estamos... o Poder Legislativo ele tem uma função primordial, que é a função da fiscalização. Mas a fiscalização não no sentido de a gente estar vendo se está fazendo alguma coisa errada, é no sentido de que a gente possa auxiliar a realmente ter a utilização desse dinheiro do contribuinte da melhor forma, com a maior responsabilidade possível. Então, é algo que é fundamental essa união, e por isso o Poder Judiciário, para que a gente possa estar acompanhando junto o TCU aqui, o Tribunal de Contas, a Procuradoria, a OAB, a sociedade, estarmos juntos aqui unidos no momento de pandemia. Acredito que essa comissão, ela trabalhando com esse sentimento de harmonia, com sentimento de construção, será algo fundamental até para o desenvolvimento de Brasília. Não sei se já houve algum momento que uma comissão fosse instalada nesse sentido no Distrito Federal. Acredito que será uma grande oportunidade de fazermos diferente neste momento de pandemia, do qual muitos poderes deveriam estar se unindo. Infelizmente, houve uma politização nesse assunto tão grave na nossa sociedade, no mundo. Então, eu acredito que Brasília pode sim sair na frente, fazendo com que essa comissão ela mostre para o cidadão comum, para aquele cidadão que acompanha, a todos a transparência da situação sanitária e econômica do nosso Distrito Federal. Então, é essa a intenção que nós estamos aqui, de intenção de construir, e precisamos de ter um padrão de encontro, no sentido de que a gente sabe que quando as coisas acontecem pré-marcadas, as coisas acontecem. Então, fazendo chuva ou fazendo sol, no dia determinado, nós vamos estar nos encontrando aqui com as pessoas que estão, e a sociedade vai estar vendo. A sociedade vai estar vendo as pessoas que estão acompanhando, a sociedade vai estar vendo todas as informações que foram colocadas aqui. É algo que, para mim, me traz muita alegria, porque é importante cada vez mais trazermos para a nossa sociedade a transparência da utilização dos recursos que é tão caro para todos. Eu quero, senador, pedir assim, uma licença e, além de agradecer a presença de todos, pedir uma licença para falar da minha felicidade de ter o procurador Marcos Felipe aqui. O procurador Marcos Felipe tem feito um trabalho essencial já há algum tempo, inclusive já foi assim, motivo de até uma recomendação e elogio a respeito da merenda escolar das nossas crianças, e é algo que é fundamental aqui nesse momento, nós estarmos acompanhando também, não só a questão da merenda escolar, que é algo que a gente está aí numa situação terceirização, mas também nesse momento de pandemia, nesse momento de volta às aulas. É algo que eu tenho visto muitos pais preocupados, professores preocupados, e precisamos estar aqui, e que esse tema faz parte também da comissão, porque ele também está aí está acontecendo tudo isso por conta do Covid-19. Então, a comissão ela tem esse escopo, e peço
que os senhores tenham um pouco de paciência, que durante a semana nós vamos estar entregando o plano de trabalho com todo completo, mas também aceitando sugestões do senhor. É uma construção com várias mãos. É isso, e que Deus abençoe a cada um dos senhores. Bacana, obrigado, Paula. Bem, primeiro, talvez fosse interessante as pessoas também se identificarem, né? Eu estou vendo aí o Daniel Amaral, que é da Secretaria de Relações Institucionais, que é representante lá do Vitor Paulo, que também foi convidado, e que vai ter essa relação aí com os parlamentares, ele que tem essa relação entre o GDF e os parlamentares. Eu estou vendo também a secretária ou adjunta da Secretaria de Ação Social, né, que também pode se identificar. Eu não sei, o Alexandre Omena. Estou vendo a deputada Érica. Deputada Érica, você quer passar para a Érica antes de continuar a nossa reunião, Érica? Então, Isalci, eu penso que é importante que nós possamos fazer essa comissão de parlamentares que representam o Distrito Federal, tanto na Câmara Legislativa quanto no Senado e na Câmara Federal, para que nós possamos acompanhar os impactos do coronavírus, inclusive acompanhar do ponto de vista da utilização dos recursos financeiros aqui no Distrito Federal. Mas até porque eu tenho uma preocupação muito grande, que a preocupação com a abertura que está sendo proposta de todas as atividades aqui no Distrito Federal, quando nós estamos no processo de ascensão do impacto do coronavírus. E nós sabemos que uma das principais medidas diz respeito ao isolamento social ou ao isolamento social. Então, portanto, tem uma preocupação. A preocupação também porque existe muita divergência entre, por exemplo, o nível de ocupação dos leitos de UTI, que são falados pelo secretário, e outros que são pontuados por outras instituições que estão em acompanhamento. Por isso a importância da gente também fazer esse diálogo com outros órgãos de controle. Nós somos também um órgão de controle para além da elaboração de leis, mas uma das funções principais do parlamento é a fiscalização. Mas, para além disso, nós temos outros órgãos, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, inclusive, para que nós possamos efetivar esse controle da utilização dos recursos, das medidas que são usadas, e também há um processo que eu acho que era importante que a gente pudesse discutir, que diz respeito a segmentos que estão sendo bastante impactados. Nós temos notícias que são notícias feitas por observatórios ou pessoas que fazem parte de observatórios da própria universidade, que pontuam com que que cresceu 3 vezes a população em situação de rua. E essa população em situação de rua, pelo que nós temos dialogado, ela está completamente sem políticas que possam superar o desafio. Muitas ações que são efetivadas pela própria sociedade civil, mas era preciso avançar nas ações. E, ao mesmo tempo, as políticas de despejo. Nós tivemos despejos de populações que estão em situação de trabalho e que estão em situação de rua para ficar próximo ao trabalho, ou em ocupações provisórias, e que foram despejadas de forma muito violenta. Então, portanto, nós temos, assim, penso eu, e fecho com isso, é preciso acompanhar a utilização financeira, porque nós temos uma série de flexibilizações na utilização de recursos públicos que precisam e exigem uma redobrada fiscalização, penso eu. Mas não só isso. Quais são os critérios científicos que estão pautando uma intenção do governo de abrir todas as atividades com o processo em crescimento? A questão dos dados que são diferenciados ou que têm divergência do impacto ou do nível de ocupação dos leitos de UTI, e ações do governo, que são ações que apontam com setores que estão em situação de violação de direitos mais profundos. Eu falo do crescimento, ao que tudo indica, por notícias que nos chegam, da população em situação de rua, e ao mesmo tempo essas ações de despejo, com violência, inclusive, que são despejos exatamente de uma população que busca, na sua ocupação, através da reciclagem, uma forma de sobrevivência. E, por fim, a decisão do governo no que diz respeito ao próprio orçamento, que eu acho que nós temos que analisar.
Nós temos uma asfixia do movimento cultural, que é da cadeia produtiva, da economia criativa, cadeia produtiva de cultura está muito asfixiada, há um contingenciamento muito grande dos recursos, inclusive recursos de emenda parlamentares que não estão chegando, ainda que eu reconheço com muita honestidade e desprendimento a dedicação e a ação do secretário atual de Cultura. Mas ainda assim é preciso ver como é que nós podemos descontingenciar uma série de recursos que estão no orçamento para a cultura e que tem um contingenciamento e as pessoas entram numa asfixia muito grande no segmento que é absolutamente fundamental, que foi o primeiro a fechar as suas atividades e provavelmente será um dos últimos a reabrir. Então, esses são os elementos que eu acho que essa comissão pode trabalhar e acompanhar passo a passo todos esses aspectos que estão postos durante a pandemia para que nós possamos exercer a nossa função. E, obviamente, em diálogo com o Poder Executivo, em diálogo com o Ministério Público, em diálogo com os outros poderes, com o Poder Judiciário, para que nós possamos, enfim, assegurar que tenhamos a menor dor possível, num quadro de muita dor que nós estamos vivenciando aqui no Distrito Federal e no país, mas a menor dor possível no enfrentamento desta crise que é trançada. É crise econômica, é crise política também, é crise social, é crise inclusive institucional e ética. Nós estamos vivenciando no governo e também uma crise inegavelmente sanitária, que é o vetor de todas as outras crises. É isso. Obrigado, Érica. Ô, Érica, para você, melhor 14 ou 14h30? 14. Para mim é melhor 14h30. Tá bom. Eu vou, a deputada Bia aqui, depois eu quero ouvir também o pessoal do Ministério Público, Tribunal de Contas, cada um falar um pouquinho o que já estão fazendo. Mas, Bia, obrigado aí pela participação. Nós estamos definindo a questão do horário, que isso é 14, 14h30, e estamos passando para vocês fazerem alguma consideração com relação a esse trabalho que nós vamos fazer a partir de hoje. Então, só para dizer que eu prefiro também as 14h30, aliás, eu achei que fosse as 14h30, quando eu entrei já vi que já tinha começado, fiquei até surpresa, achei que era as 14h30 a reunião. Mas Obrigado. Boa tarde a todos. Esse realmente é um momento da gente se unir, né? E os deputados da bancada, senadores da bancada, com o governo, para a gente encontrar aí as melhores soluções para todo esse momento. Fico um pouco preocupada quando eu vejo, por exemplo, hoje, aliás, ontem a mãe de uma amiga precisou de uma UTI, ela passou muito mal, teve um AVC, e não tem UTI móvel funcionando, teve que chamar o Corpo de Bombeiros, e vaga em UTI, eu queria confirmar isso, que eu fiquei sabendo que não tem, porque estão reservadas para casos de Covid. Se isso se confirmar, isso é uma coisa bastante complicada, porque a gente não pode negar a pessoas que estejam com outros problemas que requeram vaga em UTI, que tenham que ficar de fora, porque há uma reserva de vagas para Covid. Eu gostaria de saber se isso realmente está acontecendo. Ok, Bia, obrigado aí. Nós vamos, a deputada Paula Belmonte vai apresentar para nós, já no grupo, o plano de trabalho, a proposta de plano de trabalho, e vocês quiserem sugerir alguma alteração, tá? É só contactar. Eu tinha visto aí o Jorge Viana, mas parece que ele deu uma saidinha. Enquanto ele volta, eu vou passar aí para o Marcos Felipe também, para falar um pouquinho o que já está sendo feito, o que a gente pode compartilhar em termos de informação para fazer um trabalho melhor aí da comissão. Isalci, Oi. Isalci, se me permite, Sim. apenas para dizer da nossa dor, e não só da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas eu acho que de todo o parlamento, com a passagem do Assis Carvalho. Você conheceu, sem dúvida nenhuma, um parlamentar com muita dedicação, muita vontade, muita qualidade, que eu conheço particularmente, que é empregado da Caixa como eu, desde o movimento sindical da Caixa há muito tempo. E nós todos estamos muito tristes neste dia de hoje, em função da sua ida. Né? E quem parte sempre é amor de alguém. E ele era amor de muita gente, inclusive de muitos, de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, que está bastante consternada nesse momento. Só para lembrar do Assis, que é inesquecível, eu diria. Foi colega nosso, eu também tinha uma amizade com ele, Assis Carvalho. Infelizmente,
teve uma questão do coração, né, Érica? Então, um infarto, né? Na residência e tal. Lamentável, realmente é uma pessoa muito bacana. Marcos Felipe. Boa tarde, senador, novamente. Em nome de quem cumprimento todos os presentes nesta comissão. É com imensa satisfação, por um lado, senador, que o Ministério Público de Contas do Distrito Federal integra como convidado a presente comissão, já visto que, como já ressaltado nas palavras da ilustre deputada Paula Belmonte, como também da deputada Érica, a questão alusiva às despesas realizadas pelo Distrito Federal nos últimos meses, alusivos especificamente ao combate ao coronavírus, tem chamado a atenção do parquê. Não à toa, até o presente momento, de fevereiro até início de julho, já foram oferecidas 23 representações pelo Ministério Público de Contas, a grande maioria relacionada com as despesas realizadas pela Secretaria de Saúde ou por obrigações assumidas pela Secretaria de Saúde, porém outras relacionadas também à Secretaria de Educação, como a aquisição de tablets para medição de temperatura dos alunos, a área da cultura. Inclusive amanhã haverá uma audiência pública realizada aqui no Distrito Federal também por meio remoto, em que será discutida a aplicação da lei Aldir Blanc, que, na visão do Parquê de Contas, vem como um fôlego para os agentes culturais, uma vez que, como bem disse a deputada Érica, foram um dos primeiros a paralisar o exercício das atividades e serão, muito possivelmente, em razão, inevitavelmente, das aglomerações que causam as presenças, serão, inevitavelmente, um dos últimos a retornarem ao exercício das suas atividades corriqueiras. Hoje mesmo, pela manhã, senhores e senhoras, já elaborei uma contextualização a respeito das representações que o Ministério Público já ofereceu perante o Tribunal de Contas, como disse, ao todo 23, e em que situação se encontram atualmente. Posso disponibilizar, até porque me parece que um dos objetivos principais dessa comissão é evitar retrabalho ou duplicidade de esforços por órgãos distintos no tocante ao mesmo objeto que me parece que é o alvo de todos nós, seja como parlamentares, como alguns de vossas excelências são, mas principalmente como cidadão. Direito do cidadão ter informação a respeito de leitos de UTI disponíveis, seja no espectro público ou no privado, se porventura houver repasse de recursos públicos. Esse tema, inclusive, é objeto de representação do Parquê de Contas, também é objeto de atuação pelo Ministério Público Comum do Distrito Federal e Territórios, e no início nós tivemos alguma dificuldade em obter essas informações, porque o site Coronavírus no âmbito do Distrito Federal não tem sido atualizado com a tempestividade esperada. Mas, como, retomando, para ser breve, retomando a minha palavra inicial, com muita satisfação que o Ministério Público de Contas integra a presente comissão como convidado e está plenamente à disposição para o que se fizer necessário no que concerne a fiscalização da aplicação dos recursos públicos distritais. Obrigado. Obrigado, Marcos. Vamos precisar muito de... Obrigado, Marcos. Nós vamos precisar muito aí de compatibilizar e compartilhar, né, essas informações, são muito importantes para nós. Vai ajudar muito a transparência. Eu vou passar também para o Jorge Carlos, que é do Ministério Público, do DF Territórios. Jorge. Um minuto. Boa tarde a todos. Já tenho o mute. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o senador Isalci e a sua equipe pela iniciativa e a criação desse grupo aqui no âmbito do Distrito Federal. Cumprimento a deputada Paula Belmonte pela relatoria dos trabalhos e as deputadas presentes, deputada Bia Kicis e deputada Érica Cocai. O Ministério Público do DF ele tem atuado de forma contínua desde o início da decretação dessa pandemia, em medidas que visam, na verdade, ao combate e à mitigação dos danos, sejam eles sociais e econômicos, provocados pela Covid-19. Desde que foi decretada a pandemia, a atuação foi intensificada no Ministério Público por meio do atendimento online e de iniciativas presenciais. Atualmente, mais de um terço das manifestações recebidas pela ouvidoria correspondem à Covid-19.
sendo que desse número, ele é 35% o atendimento online superior ao atendimento relativo ao ano passado. Desde que ela foi decretada, em 11 de março, a gente tem algumas medidas que são importantes, algumas iniciativas do MPDFT que são importantes serem destacadas. A primeira delas é a criação de um grupo de acompanhamento e de gestão de crise no próprio âmbito do MPDFT, sendo coordenado diretamente pela Procuradoria-Geral de Justiça, pela doutora Fabiana, e composto pelos integrantes da administração do MPDFT, dentre eles eu, e o doutor Eduardo Sabo, que é o coordenador da Força-Tarefa. Essa Força-Tarefa, segunda medida, ela acompanha as ações de combate e prevenção ao Covid-19, tendo foco nas áreas de saúde e área social. Ele é composto por mais de 20 colegas, mais de 20 promotores de justiça, e, como já dito, é coordenado pelo Procurador Distrital de Direito Cidadão, o doutor Eduardo Sabo. Qual é o objetivo dessa força-tarefa? O objetivo dela é atuar com foco na garantia da transparência e no acesso a dados públicos relacionados ao enfrentamento da Covid aqui no DF, além de fiscalizar as medidas adotadas pelo GDF e a correta destinação desses eventuais recursos públicos. Entre as diversas áreas que estão representadas dentro do grupo, nós temos promotores da atividade da saúde, mas na área da educação, do consumidor, da pessoa idosa, defesa do patrimônio público, direitos humanos, sistema prisional, entre outras. Nos 2 primeiros meses de atuação, apenas a título de esclarecimento, somando recomendações, termos de ajustamento de conduta, ofícios e notas técnicas, além de ações judiciais e vistorias à unidade de saúde, foram mais de 90 iniciativas para fiscalizar e propor medidas ao governo do DF. Na última semana, assim como temos feito regularmente, o MP requisitou informações de caráter técnico e científico que fundamentam o reinício das atividades econômicas. Nós temos uma grande preocupação com as medidas de fiscalização, prevenção e de controle durante essa reabertura do comércio. Nós temos também solicitado, de forma contínua, desde o início da pandemia, acesso às projeções de demandas por serviços de saúde, aos índices de ocupação de leitos de UTI e a disponibilização de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Outra medida é que a Justiça, no início desse mês, ela deferiu um pedido do MPDFT para obrigar os VDF a divulgar em tempo real e sem omissões o número efetivo de leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19, assim como o questionamento levantado pela deputada Bia Kicis. A iniciativa ela aconteceu depois que a Força Tarefa verificou uma certa discrepância nas informações publicadas pelo governo do DF sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto. Enquanto o sistema de regulação, por exemplo, apontava para 93% de ocupação, o site da sala de situação registrava um índice de 59,84%. Então, havia uma razoável discrepância com relação a esses dados. Já com relação na área da educação, entre outras medidas, foi expedida uma recomendação ao GDF para que aumente a oferta de vagas em creche no ensino regular obrigatório, dos 4 aos 17 anos na rede pública de ensino, tendo em vista o crescimento das transferências de alunos da rede privada para a rede pública devido à crise econômica. O MPDFT também ele atuou na mediação do diálogo entre as instituições de ensino e as entidades representativas de pais e alunos, tendo como objetivo evitar a aprovação de lei inconstitucional para a redução de mensalidades. A iniciativa poderia ser eventualmente invalidada no futuro. Outra iniciativa foi o MPDFT também questionou irregularidades em contratos emergenciais. Alguns que chamam a atenção, o pedido da anulação do termo ativo realizado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, o DF, com a organização Aparecidense de Terapia Intensiva, OATI, para a instalação de leitos de UTI no Hospital Regional de Santa Maria. A empresa foi a terceira colocada no processo seletivo e apresentou a proposta mais cara que as 2 primeiras. Outro questionamento foi uma recomendação, uma fiscalização rigorosa do contrato firmado com a empresa Hospital Domiciliar do Brasil para a gestão de leitos no hospital de campanha montado no Estado Nacional. O MP tem acompanhado de perto a instalação e a gestão desses hospitais de campanha. E uma terceira iniciativa é a ação civil pública para impedir que valores remanejados do Fundo de Contingência com destinação específica para combater a pandemia sejam aplicados em edital para contratações de serviços de publicidade. Esse valor chega a cerca de 63 milhões de reais. Outra medida foi com relação ao controle do sistema prisional. O MPDFT atuou em conjunto com representantes da área desde o início da pandemia.
antes mesmo até que o sistema viesse a ser atingido, já havia cobrado planos de contingência e discutido ações para mitigar o problema. Nós temos um núcleo específico que trata sobre isso, que é o núcleo prisional, e graças a essa atuação e ao acompanhamento rigoroso dessas medidas, o DF se destacou pela transparência e pelo reduzido número de mortes dentro dos presídios. Em vários locais, alguns lugares do país apontavam, inclusive, que não teria tido caso de Covid em presídios, enquanto que aqui a transparência sempre foi ressaltada. Para encerrarmos, na área de direitos humanos, o MPDFT também tem atuado fortemente na proteção da pessoa idosa, no cuidado com a população de rua, com os pacientes internados e com a proteção de profissionais da saúde, além de terem sido criadas duas promotorias de saúde, a 5ª e a 6ª ProSUS, medida que foi anunciada em 28 de abril, aumentando em 50% a capacidade de atuação do Ministério Público do DF. Nós temos outras recomendações que merecem destaque, foram a limitação da ocupação de veículos de transporte coletivo até 50% da lotação máxima, a suspensão dos treinos de futebol do DF, o estabelecimento de uma rotina de informações das famílias sobre a situação de saúde dos pacientes durante todo o período de internação, em enfermarias e UTI, e maior controle de testagem e ações preventivas durante o retorno às atividades comerciais. Queria agradecer a participação e mostrar e dizer que o Ministério Público está sempre à disposição para essas atuações especiais do Parlamento. Obrigado, Jorge. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho compartilhando todas essas informações. Eu estou vendo aí a presença do nosso deputado distrital, Leandro Graz. Eu sei que a Câmara já está de recesso, né? Mas é muito importante a participação dos deputados distritais, né, nessa composição. Então, agradeço, Leandro, a sua participação e passo a palavra para Vossa Excelência. Boa tarde, senador Exalci. Boa tarde a todas e todos, aqui às deputadas e aos deputados, os assessores, também aos nossos representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas. Muito importante essa iniciativa, de nós começarmos a partilhar conhecimento e experiência, no sentido de dar mais transparência, dar um pouco mais de controle às ações. Eu quero parabenizar muito o trabalho do Ministério Público, do Ministério Público de Contas, em relação às ações que estão sendo desenvolvidas, todas elas muito bem estruturadas e muito bem justificadas. Isso tem sido fundamental para a gente exigir mais transparência, para que o governo também explique algumas decisões e alguns atos que são, de fato, duvidosos do ponto de vista de legalidade, do ponto de vista de probidade. A gente tem feito vários ofícios, várias provocações a ambos os órgãos e também no Tribunal de Contas do Distrito Federal já impetramos algumas representações desde o início da crise, sempre nessa linha de tentar compreender por que determinadas coisas estão acontecendo. E acredito que é fundamental o governo sempre se posicionar rapidamente a respeito disso. Mas, sendo aqui bem breve, senador Exalci, acho fundamental que os parlamentares da esfera federal, junto com os parlamentares da esfera distrital, estejam nessa relação, porque é um momento muito delicado. Os servidores, principalmente da saúde, têm nos demandado bastante uma série de questões de apoio, de fiscalização. Também o pessoal da assistência social está super pressionado porque os benefícios não estão chegando na ponta, os auxílios não estão sendo pagos em dia. Há o problema de alguns tipos de ação que o governo criou, mas que também não estão 100% contemplados, como é o caso do cartão alimentação escolar. Pouquíssimas famílias estão recebendo, se a gente pensar no conjunto como um todo. E mais ainda agora nos preocupa a questão da educação, que a partir do decreto da semana passada gerou um verdadeiro pânico coletivo entre professores, estudantes e famílias, especialmente da rede pública. Eu fiz uma nota ontem, inclusive, já encaminhei para alguns representantes da secretaria, questionando uma série de coisas. Por exemplo, como é que vai ficar a reposição dos professores que não poderão trabalhar porque fazem parte do grupo de risco? Qual que é o cronograma, qual que é o plano de contingência em relação à testagem, principalmente para os profissionais, mas também para os estudantes? Como que a secretaria vai fazer para suplementar o corpo de terceirizados para dar conta do recado em relação à higienização permanente dos espaços? São várias questões que precisam ser discutidas nesse momento. E o que eu defendo nesse momento é que o governo, não só na área da educação, mas nas demais, faça um amplo diálogo, faça um processo de participação social radical e intenso para tomar qualquer decisão. A Codeplan produziu uma série de indicadores que, ao meu ver, estão sendo absolutamente desconsiderados pelo governo. Está sendo ignorado esse trabalho dos pesquisadores, da ciência de dados que o governo tem.
e as tomadas estão começando a acontecer de modo muito intuitivo, de modo muito voluntarista, e pouco baseado em técnica, pouco baseado em evidência. Essa é a minha avaliação. A gente tem colaborado também, sugerido, feito projetos, tentado executar recursos em algumas secretarias para dar um pouco de fôlego para determinados segmentos, no caso da cultura, no caso da assistência social, também lá na Secretaria de Justiça. Vamos agora fazer um trabalho para a produção de máscaras na periferia. Agora, é fundamental que os legisladores exerçam esse papel fiscalizador neste momento, para que a gente, de fato, tenha aí a priorização do interesse público. Então, fico muito feliz com essa iniciativa. Mais uma vez, parabenizo o senador Exalci por ter tomado a frente disso, deputada Paula aqui na relatoria, mas, sem dúvida, todos os parlamentares vão contribuir junto com as suas assessorias. Então, muito obrigado. Nada. Obrigado pela participação. Passaria agora para o Marcos Duarte, que é o procurador de contas. Está aí? Marcos. Senador? Pois não. O Marcos Flávio é chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, trabalha conosco lá no Ah, tá bom. Tá ótimo. Então tá, obrigado, Marcos. Eu convidei também, né, primeiro eu quero deixar claro aí com o Daniel Amaral, que é o secretário de Relações Institucionais, lá trabalha com o Vitor Paulo, e também já a nossa secretária adjunta de Ação Social, para dizer que o objetivo nosso, né, dessa comissão também, não é só fiscalizar, né, é ajudar também na solução dos problemas. Na área social, nós, com o auxílio emergencial, houve muito desvio de recursos. Vocês viram que foi mais de 600 mil pessoas receberam o auxílio emergencial sem ter os pré-requisitos. Lógico, quando nós aprovamos a lei, a gente não quis também burocratizar muito, porque as pessoas, né, não dá para esperar muito, mas acabou que muita gente recebeu indevidamente. Então, lógico, né, a Secretaria de Ação Social vai poder nos dar um diagnóstico em relação ao Distrito Federal, como é que está isso, né, para a gente poder também ajudar aqui no Congresso, também nos ministérios, para poder ajudar o governo do Distrito Federal. Então, Daniel, fale com os secretários, porque é evidente que a deputada Paula vai apresentar, mas é natural que a gente tenha no início, talvez na abertura, o próprio secretário de Saúde, para dar exatamente a posição da Secretaria de Saúde, como é que está o quadro. Depois, evidentemente, nós poderíamos já convocar também convidar, né, o secretário de Economia para ver como é que está a questão de recursos, né, até porque se estiver faltando, né, ou sobrando, né, nós podemos ajudar, não só buscar mais, mas também viabilizar uma aplicação melhor. Então, acho que o André Clemente pode dar um diagnóstico também para nós como é que está isso, né? É importante, depois, também, além da secretária de Ação Social, para dizer quais são os programas, o que está sendo feito e o que pode ser feito por nós aqui também para ajudar. E, evidente, da educação, que com essa questão de volta às aulas, né, educação pública, a gente tem discutir um pouco até para colaborar, ajudar, buscar uma solução melhor. A gente sabe, né, para a gente ver quais os procedimentos, né? E aí eu fiz questão também de convidar o presidente do Sindicato dos Médicos e dos Enfermeiros, por incrível que pareça, a presidente do Sindicato de Enfermagem, a Deise, ela me disse que estava fazendo os exames hoje e colocou aí o Márcio, que pediu até para falar, eu vou passar para o Márcio, mas depois eu quero passar também para o André, que é o representante aí que recebia a correspondência do TJ, colocando o André como representante aí do TJDF. Só para passar para o Márcio, até para dar notícia da nossa presidente do Sindicato dos Enfermeiros, e a gente está tendo realmente muitos casos de profissionais que estão colocando a vida deles em risco, né, para defender a nossa, com problemas sérios aqui no Distrito Federal. Então, Márcio, primeiro diga aí como é que está a situação da Deise, se ela está bem, e fala um pouquinho como é que está o quadro, para a gente poder também contribuir. Está fechado o seu microfone, Márcio, é só abrir. Boa tarde, ok. Cumprimentar o nosso senador, os demais participantes, pela brilhante iniciativa, né, de fazer esse grupo e proporcionar essa discussão. A nossa presidente realmente ela tá em casa, está no período de isolamento, ela realmente
está aguardando alguns resultados de exames, mas está bem, do ponto de vista clínico, né? Passando por algumas sintomatologias, mas o fato é que nós, profissionais de saúde, estamos passando por uma situação muito particular hoje, diante dessa pandemia. Existe um sentimento de bastante aflição entre todos os profissionais. A gente não sabe se vai pegar essa doença, não sabe o que vai nos acontecer, e não podemos sair da frente da batalha, assim por dizer, né? Ontem eu dei plantão o dia inteiro, os plantões estão extremamente desgastantes, né? A gente observa, para vocês terem uma ideia, hoje a última informação que eu tive é que a gente tem aproximadamente 18 pedidos de remoção de pacientes com Covid-19 para UTIs, só no dia de hoje. Essa é a última informação que eu tive. Então, é uma situação muito particular, a gente realmente está passando por uma fase que eu, ao longo dos meus 20 anos de Secretaria de Saúde, eu nunca vi parecido, né? A gente precisa muito fazer a discussão, ampliar a discussão, termos maior transparência possível no que tem de informação relacionada às UTIs, à condição dos equipamentos de proteção individual, porque é dessa forma que a gente consegue dar um mínimo de segurança para as pessoas que estão trabalhando, né? Que estão extremamente ansiosas, existe uma ansiedade geral entre os trabalhadores da saúde, e nós, como representantes do grupo de saúde, né, juntamente com os órgãos de controle, eu também represento o Conselho de Saúde do Distrito Federal, a gente está tendo esse embate, essa luta de poder fazer com que as pessoas se sintam minimamente atendidas, né? Então, senador, essa é a situação que a gente tem hoje, e a gente precisa de continuar a ampliar a discussão e trazer o apoio possível de todos os órgãos que estejam envolvidos, do governo e os órgãos de controle. Obrigado, Márcio. Desejamos aí saúde para a Deise. O André do Tribunal de Justiça aí do DF. Boa tarde, senador. Boa tarde, deputadas Iaquice, deputada Érica, deputada Belmonte. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a gente agradece o convite, desembargador Romeu, e por questões laborais, inclusive atividades judiciais ainda vinculadas ao nosso presidente, ele não se faz presente. Mas nos alegra muito poder estar aqui participando dessa comissão na qualidade de convidado, dizendo para a gente que, para vocês, os senhores parlamentares da bancada, que sempre foram tão presentes e tão eficazes para a atividade, no sentido de dar apoio ao Tribunal de Justiça para a atividade jurisdicional, no sentido, hoje o tribunal se apresenta aqui mais do que um colaborador, como um observador. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça, ele não tem a expertise, nem a expertise no sentido técnico e científico de poder opinar nas situações aqui que vai se deparar aqui na comissão, né? Vão se deparar na comissão. Além do mais, uma atividade um pouco peculiar e um pouco, vamos dizer, nova para o Tribunal de Justiça, que é participar dessas comissões, né? Até porque o Poder Judiciário, quando participa, ele é instigado através, sempre provocado, e o faz através de seus membros em cada processo. Mas o presidente determinou que trabalhássemos diuturnamente aqui, no sentido de ouvir e colocar o tribunal à disposição dos senhores, ao mesmo tempo que presta conta aos senhores da atividade jurisdicional nesse período de Covid, em que aí eu gostaria, inclusive, de cumprimentar o doutor Georges, e a OAB que teve e vem tendo uma conversa franca, uma sintonia fina com o Tribunal de Justiça, no sentido de que as atividades aqui elencadas, e em especial a atividade jurisdicional, não se pare, né? No início, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, houve um primeiro momento em que só estava se atendendo medidas urgentes, né, doutor Jorge? E depois, em conversas e a própria determinação do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que essa retomada venha gradualmente,
O tribunal, ele, por incrível que pareça, talvez seja um dos tribunais mais bem preparados para enfrentar a Covid, pelo fato de que 97% dos nossos processos estão digitalizados, o que permite que tanto os usuários, os advogados, os membros do Ministério Público, nossos servidores e os juízes trabalhem de casa em sistema home office. Então, o tribunal coloca-se à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos. É uma posição nova do tribunal estar aqui presente, é uma comissão. Palco correto, porque aqui no Congresso Nacional que se debate as políticas públicas, grandes políticas públicas, e o tribunal ele é mais um observador. Acho que de todos os aqui presentes, será aquele que menos poderá contribuir no sentido efetivo da palavra, mas estará sempre de portas abertas aos senhores e nos colocando à disposição para qualquer questionamento ou eventualidade que se fizerem presente. Agradeço ao senhor, senador, a oportunidade do tribunal estar presente a essa comissão e aos demais parlamentares, a deputada Belmonte, a deputada Biaquice, a deputada Érica Cocai, bancada que sempre presente em nossas vidas, na vida do tribunal, nos dando apoio orçamentário, e em momentos anteriores foi, inclusive, diga-se de passagem, uma das grandes responsáveis pela expansão do Poder Judiciário no Distrito Federal, com a alocação de recursos através de emendas de bancada que possibilitaram o Tribunal de Justiça a irem a lugares longínquos e carentes, como Itapuã, né? Isso tudo fruto do apoio incondicional da bancada à atividade judicial presente no Distrito Federal. A deputada Érica Cocai, inclusive o senador Exalci, que participaram de mandatos anteriores, tem ciência também da Vara da Infância e da Juventude, que foi fruto de emenda de bancada. E aqui nós externamos, nessa oportunidade, até por questão de justiça, o agradecimento a toda a bancada do Distrito Federal de ontem e de hoje, pelo apoio que vem dando ao Poder Judiciário e nos colocando à disposição para qualquer questionamento ou qualquer esclarecimento dentro dessa viés que nós temos, de só trabalharmos quando formos provocados, tendo cada membro, claro, diferente de cada membro, sua individualidade e a sua imparcialidade. O tribunal vê com bons olhos, até porque estão aqui presentes o governo do Distrito Federal, e pela fala do senhor e dos demais deputados, que se terá uma convergência, no sentido de que ações públicas daqui serão colhidas com a conclusão pelos deputados federais e distritais. Os deputados distritais, nós também agradecemos e louvamos a iniciativa, e estamos aqui, como sempre estivemos, de portas abertas ao jurisdicionado e à bancada do Distrito Federal, no âmbito do Congresso Nacional e no âmbito distrital. Obrigado, André, pela participação. Nós temos aqui também mais 2 deputados distritais, eu agradeço muito a participação aí, né? Tá aí a Júlia e também o Jorge Viana, que também é da área de saúde, né? É evidente que a gente sempre tem que colocar primeiro, priorizar as mulheres, né? Então, se a Júlia quiser falar primeiro, depois eu passo para você, Jorge. E depois eu pergunto também à secretária aí de ação, a secretária de Ação Social, também se quiser falar, basta levantar a mãozinha aí que a gente coloca aí na prioridade. Júlia? Eu acho que a Júlia deu uma... Ah, tá ali, Júlia. Boa noite, senador. Boa noite, deputados. Boa noite, demais presentes na reunião. Prazer estar aqui com vocês. E a gente coloca o nosso mandato à disposição para acompanhar todas as ações relativas ao combate ao Covid aqui do Distrito Federal, que é o que a gente já está fazendo na realidade. Nós já temos diversas representações já encaminhadas para o Ministério Público de Contas, para o Tribunal de Contas também, e a gente tem algumas investigações acontecendo aqui dentro do gabinete. Bacana. Obrigado, Júlia. Jorge, meu amigo Jorge Viana. Opa, tudo bem, senador? Tudo bem, obrigado aí pela participação. A Júlia trabalha tanto que até perdeu o senso do tempo, né? Júlia, na noite não. Ainda tá dia, Júlia, ó. Pessoal, boa tarde, Júlia, meus amigos.
deputada Érica, eu não estou vendo todo mundo não, porque eu estou no celular e aí não tem como ver a tela todos que estão presentes, mas eu vi muita gente aí, muita gente importante. Senador, bom, rapaz, falar de Covid não está fácil não, viu? Porque a todo momento nós temos uma surpresa aí. E como a Júlia falou, nós temos também operações, né, em cursos, e que nós devemos acompanhar isso com lupa, né? De qualquer forma, nós da comissão, eu hoje presido a Comissão de Saúde na Câmara, estamos trabalhando como ninguém. Acho que eu nunca imaginei ser deputado, ainda mais ser deputado numa pandemia, sendo da saúde. Então, imagina como é que está a nossa vida, né? E a gente tem essa responsabilidade redobrada porque a gente tem esse dever também, né? Como profissional de saúde, questionar e tal, porque a gente sabe a realidade do nosso pessoal. E aí a gente está se deparando com várias situações, enfim, falta de EPIs, né? Nós temos agora o teste, né? Porque esse teste ele vem sendo questionado desde o início, quando o Ministério passou para a gente, e aí eu acredito que o próprio senador pode também fazer uma intervenção com relação a isso, porque naquela época os testes foram fornecidos, e até o próprio secretário de Saúde deu uma entrevista dizendo que não confiava nos testes. Então, ou seja, quem é que está revelando a confiabilidade desse teste? Será que realmente esse teste ele é confiável? Porque senão nós podemos estar aqui dando vários falsos negativos, vários falsos positivos. E aí, de fato, a gente consegue mensurar a gravidade, né? Aliás, a quantidade de pessoas que nós temos infectadas aqui em Brasília. Então, eu acho que fazer uma frente parlamentar, eu me coloco à disposição, porque, de fato, é o nosso papel, né? Eu acho que a Câmara Federal tem essa responsabilidade, ainda mais a bancada do DF, porque nós não podemos trabalhar de formas isoladas. A Câmara aqui, o Congresso ali, o Ministério Público ali, o Judiciário ali. Então, assim, eu acho que todo mundo deve estar sintonizado. Não só para as questões de denúncias e tal, mas realmente para poder entender e poder passar, porque fica todo mundo no chumbo cruzado. Hoje eu vejo que a sociedade está no chumbo cruzado e a maioria dos parlamentares também, porque houve uma coisa aqui, houve uma coisa ali. Aí nós temos decisões do governo executivo, do governo local, nós temos decisões do judiciário, então acaba que a gente não está sincronizado. Eu acho que se a gente sincronizar nesse momento, só quem tem que ganhar é a população. Então, Isalci, você é um amigo, você sabe que estou à disposição aqui para ajudar, tá bom? Nós temos vários questionamentos com relação aos deputados, infelizmente nós não temos essa resposta tão em pronto, mas eu acho que o Ministério Público, as próprias comissões, aos poucos vai conseguir desvendar esse mistério. Obrigado, Jorge, pela participação, viu? Vamos precisar, a partir da semana que vem, 14h30 vai ser o horário, tá bom? Eu vou passar para a Maiara, que é a nossa secretária, né? Maiara, obrigado, viu, pela participação. Eu gostaria, depois do secretário de Saúde, a Paula Belmonte é que vai fazer, mas eu acho que na prioridade nós vamos ouvir o secretário de Saúde, Economia e depois Ação Social. Era muito importante, não hoje, porque hoje nós estamos instalando a comissão, mas para você fazer uma apresentação para nós, o que está acontecendo no DF na área social, né, principalmente com relação ao Covid, viu? Obrigado pela presença. Pessoal, primeiramente agradeço aqui a recepção, né? E até me justifico por ter chegado agora nesse horário. Estava aqui em reunião com o Paulo, da Controladoria, quem está nos ajudando bastante aqui, nos dando todos os direcionamentos, né? Secretaria de Desenvolvimento Social é uma pasta de portas abertas, né? E é o olho do governo mesmo, diante daquelas pessoas que mais precisam de atenção, de cuidados e de observação. Então, eu faço questão de ter realmente a controladoria de olho em tudo, em todos os contratos. O momento é de pandemia, né? Mas é de cuidados primordial com o ser humano. Então, o governo está realmente debruçado sobre tudo, sobre todos os cuidados humanos, sobre todos os cuidados contratuais. Então, já identifiquei que o grupo aqui está todo seleto, debruçado sobre todas as preocupações possíveis. E aí eu gostaria de passar a palavra para o Paulo, ele não vai poder ficar todo o tempo, né? Vai ter que se retirar para a agenda dele, mas eu acredito que é o momento oportuno. Obrigado, Maiara. Paulo. Boa tarde, saudar o senador Isalci, nossa deputada Paula Belmonte, Beatriz, todos os demais parlamentares que estão nessa reunião, nossos secretários, enfim, todos presentes. Bom, o trabalho da Controladoria Geral do DF, desde o início da pandemia, tem sido, no primeiro momento, de orientar
iniciamos agora uma auditoria, uma inspeção na execução do contrato. Também iniciamos uma contratação do hospital da PM, né, o hospital de campanha lá dentro do hospital da PM. Iniciamos também uma auditoria na contratação de UTIs pelo SDF. Iniciamos também uma inspeção voltada para os resíduos, né, da Secretaria de Saúde e também com relação aos procedimentos dos testes, né, da compra de testes. Então, eu estou falando do trabalho que a gente fez aí, voltado para a Secretaria de Saúde, porque também é foco de né, que foi, inclusive... Ô Paulo, se você puder desligar talvez o vídeo, melhore o áudio, está falhando muito. Desligando o vídeo, melhora bastante a conexão aí, o áudio. Houve, eu acho que desconectou. Eu não sei se tem mais alguém que queira falar também. Ricarda, eu não sei se a Leila acho que não vai, ainda não volta a tempo hoje, né? Senador, voltou lá embaixo, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ok. Eu acho que não, senador. Nós estamos aguardando aqui a senadora. Acho que ela não está conseguindo entrar. Tá. Ô, Renato, senador Exalci, Leila está nesse momento com febre, né? Ela está se medicando, por isso que ela não vai entrar. Tá bom. Manda um abraço para ela, depois eu falo com ela. Ô, secretária, caiu um pouquinho aí, mas o som está desligado. Liga o som e talvez desligar o vídeo, que a conexão aí está muito ruim. Viu, Paulo? O seu microfone está desligado, Paulo. Aí. Desculpa, senador, eu não sei até que ponto aí vocês me escutaram. Se puder... se você puder desligar o seu vídeo, melhora o áudio, entendeu? Porque tá falhando muito a tua fala, tá falhando muito. Melhorou muito. Pode falar. Eu não sei até que ponto vocês escutaram isso, senador. A conexão realmente estava muito ruim aqui. Mas eu estava fazendo um balanço aí das ações da Controladoria Geral relacionadas ao Covid, né? Ótimo. E eu estava finalizando falando do trabalho que nós fizemos aqui, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, os cruzamentos sobre o Renda Emergencial DF, que nós divulgamos na semana passada, e também falei sobre o nosso trabalho, os trabalhos que a gente iniciou lá na Secretaria de Saúde. Ok. Bem, juntos nós podemos fazer um trabalho muito melhor, né? Então, tem gente aqui em Brasília ainda que não recebeu nem o auxílio emergencial federal e nem também o local. Então, a gente precisa ver o que a gente pode fazer para poder não deixar ninguém para trás, né? Eu vou passar... Obrigado pela participação, Maiara e Paulo. Nós gostaríamos muito que vocês preparassem depois uma apresentação, né? A Paula vai dizer aí qual é a reunião, se é na terceira ou a segunda. A Paula vai definir e vai colocar o plano de trabalho. Seria muito interessante que vocês pudessem trabalhar em conjunto conosco aqui com o Ministério Público, Tribunal de Contas, né? E também o pessoal da OAB. O Délio disse que talvez não pudesse participar hoje, mandaria alguém. Tem alguém da OAB participando aqui, não? Não? Eu vou devolver a palavra para Paula, viu, Paula? Tá fechado, o teu microfone tá fechado. Grata a todos. Quero aqui aproveitar a oportunidade de cumprimentar a secretária e primeira-dama, Maiara. Para nós é muito importante a presença da secretaria aqui, porque, como ela bem conhece e disse, essa secretaria é realmente assim o coração do governo, algo fundamental que a gente possa dar o mínimo de condições para as pessoas, e eu tenho certeza que ela está comprometida
comprometida a isso e que a gente quer que a gente possa cada vez mais divulgar os trabalhos e trazer a transparência, do qual eu sei que esse é o comprometimento da Secretaria também. Senador, eu vou estar colocando no nosso grupo o plano de trabalho, mas eu quero, mais uma vez, porque algumas pessoas entraram depois, então, mais uma vez, dizer o seguinte, esse plano de trabalho, ele não está concluído ainda, com certeza depois nós vamos estar, assim, fechando o plano de trabalho, mas a nossa intenção é fazer as reuniões semanais, que elas tenham duração exatamente de 1h30 no máximo, quer dizer, nós já estamos chegando aqui no nosso limite. Ficou decidido aqui pela maioria que será às 2h30 da tarde, todas as 2h30 da tarde, nós vamos estar iniciando essas reuniões todas elas serão divulgadas nos meios de YouTube, Facebook, todas as redes sociais. A nossa intenção aqui é estar também entregando um relatório, uma ata de toda a reunião, para que também nós vamos estar fazendo um site para que a gente possa estar divulgando todas as ações das reuniões. Então, depois que acaba essa reunião, nós vamos estar colocando isso, tudo que aconteceu, as pessoas que estiverem presentes, e vamos estar divulgando isso no site para que as pessoas possam ter essa informação e estarmos juntos. É importante dizer que a comissão ela tem um aspecto, sim, de estar acompanhando e fiscalizando os recursos públicos, mas ela tem um aspecto que é muito superior a isso, é a construção de união do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da sociedade, do Poder Judiciário, todos aqui em construção de uma melhoria para a nossa cidade. Estamos juntos nesse mesmo, vamos dizer assim, nessa mesma tempestade. E eu estou querendo sugerir, senador, inicialmente, que essa primeira reunião que vem acontecer agora, segunda-feira, que a gente possa primeiro fazer essa reunião para o próprio governador, para que, se ele quiser participar, ele abrir aqui para colocar, se for possível, porque eu sei que a agenda de um governador, e nesse momento de pandemia, realmente é muito cheia, mas se for possível ele poder participar, e depois, aí eu vejo que a gente poderia trazer aqui o secretário da Economia, ou, pelo que foi dito aqui nesse momento, que muitas pessoas estão aí numa situação de saúde, o secretário da Saúde. Eu, no meu escopo inicial, nós tínhamos colocado o secretário da Economia, o secretário André Clemente. Mas, pela fala e pela situação que vem ocorrendo, assim, exatamente com esse decreto, com essa abertura, talvez seja mais prudente, nesse momento, nós trazemos o secretário da Saúde e, na sequência, o secretário da Economia. Eu também gostaria de pedir um auxílio para todos, inclusive parlamentares, porque com certeza tem órgãos aqui que o TJ, por exemplo, ele vai ser um observador e que nos honra muito essa observação, porque também estamos aqui para ser observados, que vocês possam também, a nossa intenção aqui nessa comissão é que a gente possa produzir ofícios, produzir questionamentos, produzir informações. Então, que vocês também possam estar junto conosco nessa união de esforços para que a gente possa trazer todas as informações que já existem, para que a gente possa trazer transparência. Como alguém falou aqui, não adianta o retrabalho. Se conseguirmos nos unir e fazer com que esses trabalhos todos que foram feitos estarem juntos, será muito mais fácil para todos. Então, também me coloco à disposição de os senhores estarem entrando diretamente comigo, pessoalmente, fazendo sugestões, querendo saber informações e tudo, para que a gente possa juntos caminhar e trazer o Brasília pós-pandemia, uma cidade maravilhosa, uma cidade que é a capital do Brasil, uma cidade que tem recursos para que a gente possa cada vez mais trazer prosperidade para a nossa sociedade. É isso, muito grata e estamos aí juntos. Bacana. Então, eu quero também agradecer, aproveitar a primeira-dama. Eu mandei, viu, Paula? Mas lógico, eu mandei ontem, domingo, então realmente não tem sentido esperar que o governador pudesse estar nessa reunião. Mas se ele puder, está convidado já, mandei o ofício, convidando o governador para ele fazer a abertura inicial, para falar sobre a proposta, né, do governo. E na sequência eu acho sim, viu, Paulo, que o ideal é que fosse o secretário de Saúde primeiro, porque a prioridade que nós estamos dando no Congresso, primeiro a vida, né, depois os empregos e as empresas. E nós vamos convidar também depois, né, todo o setor empresarial, principalmente na área de educação agora, que é uma área que está muito
preocupado, né? Acho que todos os pais e também professores e escolas também, porque elas também precisam voltar a funcionar. Então, eu acho que é importante. Agora, nós temos o grupo, todos aqui estão no grupo, né? Então, a deputada Paula vai postando o plano de trabalho, a proposta, você já pode ir sugerindo alguma mudança, não é? Quem puder já compartilhar as informações do Ministério Público, Tribunal de Contas, não é? Aqueles que têm informação, o próprio governo com a deputada Paula, porque nós não queremos oferecer um relatório no final do trabalho, que vai até o final da pandemia. Nós queremos, como já está sendo feito no Congresso, e que a cada 15 dias, pelo menos, a gente dê algumas informações já, né, algum boletim informativo, e no final a gente entrega o relatório, né? Então, Paula, quero agradecer aos representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, TJ, né, todos os deputados distritais, né, os federais, os representantes aí dos senadores, agradecer a secretária Maiara, né, que representa aqui os demais secretários, que é o executivo, e agradecer a todos os assessores. Então, na próxima segunda, às 14h30, pontualmente. Quero dizer que essa reunião ela já está sendo transmitida ao vivo, né, pelo YouTube, Facebook e pelas demais redes sociais, tá bom? Obrigado. Eu podia dar uma palavrinha? Lógico, Bia. Diga, Bia. Breve. É só para dizer o seguinte, eu acho muito bacana esse esforço, a Paula Belmonte colocou muito bem, você também, qual deve ser a nossa função aqui. Nós somos parlamentares, nossa função é fiscalizar, além da gente prover com emendas, né, ajuda para o Distrito Federal, é fiscalizar esses recursos. Eu queria dizer o seguinte, que uma das minhas maiores batalhas no Congresso é a batalha pelo respeito à democracia, à divisão dos poderes. E eu combato muito o ativismo judicial, o ativismo também do Ministério Público. Então, nós temos aqui um grupo de trabalho do Ministério Público representado para dizer o seguinte, é muito importante que a gente respeite as atribuições e, inclusive, do Executivo local. Quem tem que gerir essa crise e o combate à pandemia no Distrito Federal é o governo do Distrito Federal, representado pelo governador, pela Secretaria de Saúde, da Economia, Assistência Social, toda a equipe aí que trabalha com o governador. Cabe a nós fiscalizar, fazer sugestões, críticas, colaborar, mas nós não podemos, de forma alguma, querer nos substituirmos ao governador, porque o ativismo, no meu modo de ver, tem sido um problema gravíssimo na democracia brasileira. Então, nós temos aí ações do Ministério Público, do Judiciário, interferindo em decisões do governador, e eu quero dizer que eu sou uma pessoa que me contraponho a isso e vou continuar combatendo o ativismo dentro do Congresso, inclusive, para que se façam respeitar também as nossas decisões do Congresso, os nossos votos, as nossas leis, porque nós somos os representantes do povo. Era isso que eu queria deixar claro e registrado aqui. Muito obrigada. Obrigado, Bia. De fato, o objetivo principal nosso aqui, e quero justificar para a bancada todos os distritais, né, essa iniciativa nossa, e depois com a Paula relatando, foi exclusivamente porque, como membro titular da comissão do Congresso e acompanhando toda a prestação de conta, todas as reuniões do governo federal, a gente pode, então, colaborar com os estados. E nada melhor do que poder também ajudar aqui no Distrito Federal, né? Então, por isso, a iniciativa nossa e a Paula como relatora, que também já participa do grupo da Câmara, viu? Mas eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês e pontualmente na segunda-feira às 14h30 estaremos de volta, tá bom? Obrigado aí pela participação. Obrigado. Muito grato, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.